Buenas tardes, estamos aqui para mais uma classe de anatomia prática. Vamos mirar sobre a segunda classe de los músculos, relacionados aos músculos da região cervical e coelho. Primeiramente, na classe B8, nós vamos mirar os músculos conforme suas ações, Nós falamos que os músculos eles têm ações de movimentos, têm suas classificações, e para estudar os músculos do coelho e da região cervical, nós vamos estudar a flexião lateral, o rotador da cabeça, o extensor do coelho da cabeça, flexião da cabeça e depressão da mandíbula. Vamos estudar de acordo com essas ações e assim conhecer todos os músculos que estão aí envolvidos, tanto na parte do coelho como na parte da região cervical. Então, chicos, vamos iniciar com os músculos de flexão lateral. Aí temos uma generalidade de músculo esternocleidomastoideu, escalenos anterior, médio e posterior e esplênios de la cabeça e da região cervical. Aqui vamos mostrando para vocês. Nós temos essas regiões de esplênio cervical que em la vista posterior do coelho e região cervical, toda essa área aqui que estamos mirando, toda essa área que está mirando, nós temos uma espécie de triângulo, e esse triângulo é conformado tanto pelo esplênio pela cabeça como pela região cervical. Temos aqui o esplênio da cabeça, lado esquerdo e lado direito. É um músculo intrínseco da coluna, que é responsável pelos movimentos da coluna vertebral e da cabeça, Então, ele participa tanto nos movimentos da coluna como da cabeça. Sua ação é sustentar a cabeça em posição erguida, ereta, e leva a cabeça diretamente hacia atrás. Leva a cabeça hacia um lado e também volta levemente, de um lado para o outro. Lembrando que aí, ao redor, nós temos as partes de articulações, que esses movimentos também se quedam limitados pelas articulações. Esse músculo esplênio da cabeça ele é irrigado pelas ramas musculares da aorta. E já falamos a vocês, que tem o direito e o esquerdo. Aqui vamos dissecar para estudar o músculo esplênio cervical, que também tem a mesma função, O músculo intrínseco, ele hace parte dos movimentos tanto da cabeça como da parte de coluna, E também está irrigado pelas ramas musculares da aorta. E tem essa função de sustentar a cabeça, de modo erguido, e leva a cabeça diretamente hacia atrás e também hace o movimento de giro, de rotação de um lado para o outro. Depois aqui na parte lateral, indo para anterior, nós temos esse músculo conhecido como esternocleidomastoideu. Temos o lado esquerdo e o lado direito, Esse músculo é um músculo do coelho, E também se classifica como músculos cervicais, da parte lateral. E ele que é responsável tanto pelos músculos ou pelos movimentos que fazem na coluna vertebral, quanto na cabeça. Sua ação é levar a cabeça hacia o ombro, do mesmo lado, e rota a cabeça para o lado oposto, Flexiona a parte da parte cervical da coluna vertebral e ajuda a elevar o tórax. Então, vocês veem aí que ela faz parte de muitos movimentos aí presentes na parte
torácico, cervical e de la cabeça. E a sua irrigação é dada pela artéria occipital e a artéria tireoide superior. Tá? Depois temos aqui esses 3 músculos, que são os músculos escalenos, tá? Temos o músculo escaleno anterior, o médio e o posterior. O músculo escaleno anterior, a ação dele é elevar a primeira e a segunda coxilha. E a irrigação é dada pela artéria cervical ascendente, tá? Os músculos escaleno anterior é um músculo do coelho, tá? Mas ele também pode ser classificado como um músculo da região vertebral, tá? Na parte lateral. Aqui nós temos o músculo escaleno médio e ele tem a responsabilidade de elevar lá a primeira e lá a segunda coxilha e é dado também pela irrigação pela artéria cervical e o músculo posterior, que também tem a mesma ação, né, de elevar a primeira e a segunda coxilha, e a ação seria, a irrigação seria feita através da artéria cervical ascendente. Bueno, agora vamos com os músculos rotadores da cabeça, né? Isso seria o músculo rotador. Temos o músculo, mais uma vez, o músculo esternocleidomastoideu. Temos os músculos escalenos anteriores, posteriores e médios, o semiespinoso da cabeça, tanto a parte medial como a parte lateral, o semiespinoso cervical, o multifideu e os rotadores da parte torácica, largos e curtos, tá? Vamos ver aqui alguns músculos, nós já miramos sobre ele. Aqui seria, que eu estou dissecando, seria o músculo esternocleidomastoideu. Temos tanto o lado direito como o esquerdo, já falamos sobre ele. Hablamos já também em outro vídeo dos músculos escalenos, que tem seu anterior, médio e lateral, e posterior, desculpa. Anterior, médio e posterior. Aqui também vou dissecar para o melhor estudo dos outros. Aqui, por la região lateral e posterior, o que nós vamos falar? Temos o músculo semiespinoso da cabeça, tá? Esse músculo semiespinoso, ele hace parte para estender a coluna vertebral, levando a cabeça diretamente hacia atrás. Então, o movimento que faz é hacia atrás, tá? E leva a cabeça a um lado e rota para que a cara gire hacia o lado oposto, tá? Aí a sua irrigação é dada pela artéria cervical profunda. Existem nervos aí, né? Os nervos das ramas dorsais, os nervos das ramas espinais estão presentes aí fazendo sua inervação, tá? Esse músculo semiespinoso da cabeça, ele participa dos músculos da espalda, né? E também estão aí presentes para fazer essa parte de sustentação aí e movimentação dessa parte cervical. Aqui temos o músculo semiespinoso da cabeça, a parte medial, tá? Esse músculo, ele também é inervado pela artéria cervical profunda e juntos, né, tanto o semiespinoso medial como lateral,
ele cumpre essa função, né, de estender a coluna cervical, a coluna vertebral, desculpa. Quando se fala estender, seria a parte de derrar ereto, né, de deixar sustenido. Depois temos esse músculo que está em azul, né? Vocês veem que ele tem tipo um filamento, né? Ele se chama multifídio. Esse músculo, ele estabiliza as vértebras, né? Nós falamos que as vértebras são essas peças da coluna vertebral. Então, ele estabiliza o movimento das vértebras, tá? O que mais? Temos o músculo semiespinoso cervical, nós falamos do semiespinoso da cabeça, e aqui nós temos o músculo semiespinoso cervical. Esse músculo, junto com o outro, ele se estende, ele faz essa parte de extensão da coluna, levando a cabeça diretamente para trás, tá? E unilateralmente, leva a cabeça de um lado e a rota também, tá? Quando falamos rotar, seria a parte de giro, né? Para um lado e para o outro. Esse que estamos mirando aqui, né? Seria os rotadores curtos de tórax, né? Os rotadores curtos e largos. Os largos eu sem querer apaguei aqui na parte anterior. Os rotadores largos e curtos, eles são músculos intrínsecos, né? Daqui da parte profunda da espalda, da parte profunda das costas. Quando falamos em espalda, estamos falando de las costas. O que mais? Os curtos, eles estendem e rotam a coluna vertebral. E junto com o largo também, os dois cumprem a mesma função, tá? Depois, eles são irrigados pela artéria vertebral, os músculos curtos, e os músculos largos são irrigados pelas artérias intercostales posteriores, tá? Eu não estou falando muito de las partes de inserção e origem, porque senão se queda um vídeo muito largo, tá? E isso já falamos na parte teórica, e essa parte seria mais para que vocês mirassem, né, aqui, que forma encontramos isso em el cuerpo, tá bem? Aqui seria a parte de semiespinoso cervical, já falamos sobre eles, tá? Então, aqui seriam os músculos que estão compondo a parte de rotação da cabeça. Aqui estamos mirando os músculos que fazem parte da extensão do cuello e da cabeça. São uma composição um pouco maior, né, muito maior do que nós já falamos, que seria com o músculo trapézio, o esplênio da cabeça, espinoso, a parte de esplênio cervical, os rotadores curtos e largos, os espinosos cervicais e da cabeça. Vamos mirar aí vários tipos de músculos, tá? Inclusive alguns músculos que não mencionamos aqui, né? Que seria o oblíquo maior e menor da cabeça, o recto posterior, o recto anterior e lateral da cabeça também. Vamos lá, para não estender muito a classe. Aqui estamos mirando de uma parte anterior, né, do corpo, depois aqui uma parte lateral e aqui vamos mirar a parte posterior do corpo, tá? Vamos começar aqui com esse músculo que é muito importante, chamado músculo trapézio. Vou pôr assim. Esse músculo trapézio, assim como todos os músculos que estamos mencionando, tem seu lado direito e seu lado esquerdo, tá? É um músculo posterior do tórax. Ele atua junto, né, com a cintura, sobre a cintura escapular. Nós sabemos
que a cintura escapular está composta pelos eixos escápula e clavícula, né? Então, esse músculo aí, ele está sobre a escápula, a cintura escapular. É um músculo plano e de uma forma triangular, tá? Cobre a parte superior e traseira do coelho, né? Aqui, traseira e a parte superior do coelho. E também a parte de ombros, né? Aqui seria os ombros. Ele é um músculo bem largo, né? Estamos mirando aqui. Tem sua origem, sua inserção, como falei a vocês, não vamos mencionar muito disso, senão quedam na classe de horas, né? Temos sua ação, que é rotação, retração, elevação e depressão da escápula. E uma parte muito importante também é que ele eleva a clavícula. Às vezes nós hacemos um movimento de elevação da clavícula e quem participa disso é ele, tá? Ele estende o coelho e estabiliza o ombro, tá? Então, olha que ações importantes o músculo trapézio vem trazendo para nós outros, né? Músculo esquerdo e músculo direito. Aqui, mais uma vez, ele está irrigado pela artéria cervical transversa. E sua inervação é dada pelo nervo acessório e o plexo cervical. Para melhor estudo, vamos dissecando aqui as partes. Temos o esplênio da cabeça, lado direito e lado esquerdo, que seria o lado esquerdo e lado direito. Esse esplênio da cabeça, já mencionamos também, é um músculo intrínseco, que ele hace parte tanto da coluna vertebral, né? Ele é responsável por alguns movimentos da coluna vertebral e também da cabeça. Nós podemos falar sobre ele. É que ele tem essa ação importante, né? De sustener, de dar sustene a cabeça em posição erguida, né? Para a nossa cabeça que dá ereta, erguida, nós precisamos desse músculo esplênio da cabeça, tá? Temos os músculos esplênio cervical, vocês miraram que o esplênio da cabeça é mais arriba, e aqui temos o esplênio cervical, sendo a parte de músculo da parte triangular posterior, né? Como falamos em outro vídeo. O esplênio cervical, ele também é um músculo intrínseco e ele vai ser a mesma função do outro músculo, né? Que seria o sustento da cabeça, para manter a cabeça erguida, levar a cabeça diretamente hacia atrás, né? Esse movimento que hacemos com a cabeça para trás, ele é responsável junto com o esplênio da cabeça. Ele também faz esse movimento de giro, de rotação da cabeça de um lado para o outro, né? Também está responsável. E a artéria que hace sua irrigação seria a artéria occipital e a artéria cervical transversa. Depois, temos esse músculo que se chama iliocostal cervical, tá? Iliocostal cervical. Esse músculo é um músculo da espalda, da parte de trás, né, das nossas costas aqui, como estamos mirando, dos lados, né, tem tanto em sua parte lombar como em sua parte torácica esse músculo, tá? É um músculo que ele está ubicado na coluna lateral, né? Aqui temos a coluna medial, está ubicado na coluna lateral. E a responsabilidade dele seria de estender a coluna, né? E flexionar lateralmente, ajudando em sua rotação e também aqui na parte de depressão das costilhas, tá? Acho que aqui eu tirei demais.
Depois temos esse músculo que se chama longizíssimo torácico, né? Esse músculo, ele também é um músculo bem largo, ele se encontra ubicado nas espaldas, né? Na parte que ele faz essa ereção da coluna, né? Que se queda sustenindo, né? Estendendo a coluna e flexionando lateralmente, tá? Ajuda na compressão das costilhas. Depois nós vamos ver que tem um movimento de inspiração e respiração, né? Que seria muito importante para a nossa parte respiratória, né? E aí está composta por músculos bem importantes. Vamos mais aqui na parte lateral. Miramos aqui que tem muitos músculos a ser mencionados, né? Aqui em esta região temos esses músculos que se chamam semiespinosos da cabeça, né? Temos esse semiespinoso tanto na parte medial como na parte lateral, tá? Esse semiespinoso da cabeça, nós já falamos sobre ele, né? Sua ação principal é os dois juntos, tanto medial como lateral, seria estender a coluna vertebral, levando a cabeça diretamente hacia atrás, para trás, né? Levando a cabeça a um lado, né? Unilateralmente, ou seja, de um lado só. E rota para a cara girar de um lado para o outro, né? Em direções opostas. Que já falamos sobre esse. Esse acabamos de falar do medial. E esse seria o semiespinoso da cabeça da parte lateral, né? Falamos da medial e esses dois seriam da parte lateral. Aqui temos esse músculo que se chama semiespinoso cervical. Já mencionamos sua função em outro vídeo também. Semiespinoso torácico, aqui pelos dois lados. Esse semiespinoso torácico, ele junto, né, com os outros músculos, eles estendem a coluna vertebral, levando a cabeça diretamente hacia trás. A maioria desses músculos seriam isso, né? A parte de extensão para ser levado a parte da coluna da cabeça hacia trás. Depois temos esses músculos aqui na parte posterior da cabeça. Eu vou falar aqui um pouco para vocês, que seriam esses dois mais de arriba, os músculos recto posterior da parte menor recto posterior menor da cabeça. A ação desse é estender a cabeça hasta o coelho, né? Estende a cabeça em coelho e depois tem uma função muito importante que seria uma função sensorial. Mais abaixo um pouquinho, temos os músculos posteriores maior da cabeça, que seriam esses dois aqui. Desculpa, acabei marcando esse. Aqui, um recto posterior maior da cabeça. A função desse músculo é estender e rotar a cabeça. Depois temos esse músculo que se chama oblíquo menor da cabeça. Tem uma ação de rotar a cabeça
e a primeira vértebra cervical. Lembrando que a primeira vértebra cervical se chama atlas. Depois temos esses dois músculos aqui, bem presente, central, na parte média aqui da coluna, que seria o interespinoso cervical. Esse músculo tem ação de estender a coluna vertebral. Temos esses dois músculos que seriam os oblíquos maior da cabeça, esses dois como estamos mirando aqui, os oblíquos maiores da cabeça, eles tendem a cabeça e flexionam ao lado ipsilateral, tá? Ou seja, de um lado apenas, né? Estende a cabeça e flexiona para o lado, para o mesmo lado que está. Temos esses músculos que são chamados intertransversos cervicales posteriores, tá? São músculos intrínsecos e estão na parte profunda das espaldas, tá? Aqui, como eu falei a vocês, é o que tem mais músculos presentes, né? Essa parte de extensão da cabeça e do coelho, tá? Aqui temos espinoso cervical, que tem a ação de estender a coluna. Depois, aqui como nós estamos mirando, né, uma parte mais profunda, que seria o recto anterior da cabeça. Temos esses músculos que se chamam intertransversos cervicales anteriores. Esse músculo mais grande aqui que estamos mirando, que vai até um pouco mais abaixo, nós chamamos de espinoso torácico, né? Ele tem a ação muito importante, que é de estender a coluna. Aqui temos os rotadores largos do tórax, né? Como estão falando, estender e rotar a coluna vertebral. Esses seriam os largos. E um pouco mais abaixo temos os curtos, né? Que têm a mesma função, né? Depois, temos esse músculo aqui, né, que está presente até a parte sacral, que se chama intertransversos lumbares mediais, tá? Que estão de azul. E o que não foi hablado, né, seria esse músculo pequenito aqui, que está na parte lateral da cabeça, que se chama recto lateral da cabeça. E tem a ação de inclinar a cabeça lateralmente. Certo? Aqui temos os músculos que fazem parte da flexão da cabeça. Essa flexão da cabeça são músculos que já conhecemos, né?
músculo esternocleidomastoideo, los largos de la cabeza, largos del cuello, vertebral, vertical e oblíquo. E temos uma coisa muito importante aqui para ser mencionada, que é esta pergunta de exame, tá? Estamos falando de músculos de flexión de la cabeça. Aqui temos o músculo esternocleidomastoideo, já falamos sobre ele, né? Depois temos esses músculos aqui que estão bem profundos. Eu vou dissecar aqui a parte de manúbrio e um pouco da mandíbula para mirarmos melhor. E temos esses músculos, largo del cuello cervical, aqui. Músculos largo del cuello vertical, que seria a ação de flexionar e rotar ligeiramente a coluna cervical, tá? Estamos falando aqui nesta classe de hoje mais sobre a parte cervical do coelho e da parte de cabeça. Aqui, haciendo sua dissecação, temos esse músculo largo da cabeça, tá? Aqui os dois, como estão mirando, eu estou mostrando a vocês, né? Esse músculo largo da cabeça, ele tem a função de flexionar o coelho e rotar a cabeça. E aqui, como eu falei a vocês, né, que tem uma coisa muito importante, que seria pergunta de exame, que o músculo escaleno participa sim da parte de flexão da cabeça, pero nós sabemos que o músculo escaleno tem na parte anterior, média e posterior. E aqui na parte de flexão, só quem participa seria o músculo escaleno anterior. Agora aqui estamos em nossa última parte da classe, que seria os músculos que fazem parte da depressão da mandíbula, né? Nós sabemos aí que a mandíbula faz vários tipos de movimento, lateral, de protusão, de retrusão, e aqui nós vamos mirar ela de uma parte de depressão da mandíbula, tá? Aí nós temos 4 músculos bem importantes a ser mencionados, tá? E vamos ver sua localização aí para descrevermos sobre eles. Esse aqui que podemos mirar, que é bem grande aqui na parte inferior, né, da mandíbula. Nós temos o músculo miloioide, tá? Mioloideu ou miloioide, tá? Esse músculo, ele tem uma ação importante, que é levantar o piso da boca. O que é o piso da boca? Toda essa parte de abarro, né, na nossa boca, que é onde se queda a nossa língua insertada. E leva até o músculo, até o osso hioide, tá? E ele tem a função de barrar a mandíbula, baixar a mandíbula. Depois, mais adentro, temos esse músculo que se chama genioideu, tá? Ou genioide. Temos esse músculo e a principal função é elevar o osso hioide, né? Barra a mandíbula também. Então, ele tem essas duas funções principais. Eleva o hioide e barra a mandíbula. Nós falamos que o músculo, que o osso hioide, esse osso que está aqui aparecendo de azul, e ele não tem união com nenhum outro osso, nenhuma articulação no corpo, a não ser sustentado por a presença de músculos, né, de articulações presentes aqui entre eles. Depois, temos esse músculo aqui, que está desde a parte estiloide, né, que se chama estilo hioideu, tá? É o nome dele músculo.
E a função dele é ajudar a elevar o eixo ióideo, né? Como nós miramos aqui, tá? E contribui também para impedir que o alimento reingresse à boca, ou seja, esse músculo é responsável aí na parte de deglutição, né? Ele vai impedir que o alimento volva à nossa boca, tá? Essa função bem importante. E por último, temos esse músculo aqui, que falamos sobre ele, que é o músculo digástrico, né? O que é o músculo digástrico? Que tem 2 ventres, né? Como estamos mirando aqui, 2 ventres e um tendão separando eles, né? Não separando, juntando eles. Então seria o músculo digástrico, né? Aqui na parte de ióide, supraioide. Tá? É um músculo da parte dele, coelho, e a sua função principal, sua função é barrar a mandíbula e também o ióide, né? Quando o ióide está elevado, ele que hace essa depressão, essa barra dele, o eixo ióide.